Olá, meus amados queridos irmãos, bom dia para você, tudo bem? Chegando mais uma vez com o nosso Porções Diárias da Palavra. Hoje eu quero compartilhar com você o texto que está no Evangelho de Marcos, no capítulo número 4, verso 41. A palavra do Senhor, ela diz para nós o seguinte: E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Poderia transformar esta pergunta e esta realidade deste versículo numa pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Esse texto está falando da grande tempestade, né? O momento que os discípulos tiveram que enfrentar naquela travessia uma tempestade muito violenta em que o barco estava quase afundando. Jesus acalmou a tempestade, eles ficaram completamente admirados, né? Impactados por aquele grande acontecimento e bem como ficaram também admirados em relação a Jesus. E eles então começaram ali fazendo esta consideração e a pergunta que se destaca: quem é este? Quem é Jesus para você? Muitas pessoas, elas têm conceitos variados sobre Jesus. Algumas pessoas acham que Jesus foi alguém importante, né? Outros vão falar que Jesus foi um grande profeta, alguém vai dizer que Jesus foi uma mente evoluída, então alguns vão atribuir que Jesus ele era o Filho de Deus, né? Mas não sendo o próprio Deus. Então as realidades, né? E a maneira pela qual cada um se dirige ou se refere a Jesus é variada e também muitas pessoas não têm ainda uma definição clara quem é Jesus. Mas eu quero então perguntar para você: quem é Jesus, né, na verdade, na sua vida? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus, né, o Jesus pessoal, o Jesus que está revelado aqui na palavra de Deus? Então é importante que você tenha uma definição pessoal a respeito de Jesus. É importante quando nós podemos buscar na referência da palavra de Deus, ela vai nos ensinar que Jesus é o Filho de Deus encarnado, né? Jesus, ele veio, ele nasceu, né, de Maria, um acontecimento sobrenatural, o Espírito Santo, e ele então veio em Maria sendo virgem, e a partir daí então Jesus, ele nasceu. Importante para nós que ele veio cumprir plenamente toda a lei, e ele então veio como sendo 100% homem e 100% Deus, né? Jesus, Filho de Deus, Jesus, ele é o Salvador, Jesus é o único Salvador. Então Jesus veio para trazer salvação à humanidade. Jesus é o único mediador. Não existe outra mediação, não existe ninguém que faça mediação entre o homem e Deus. Não é a igreja, não é o batismo, não são boas obras, não são boas condutas, não. Na verdade, a mediação entre o homem e Deus se dá na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o único mediador. Jesus é o único libertador, é aquele que liberta plenamente, não é? Então nós podemos e devemos considerar que a palavra de Deus há de nos mostrar, né, essa referência a respeito de Jesus Cristo como sendo o libertador, aquele que liberta de verdade, aquele que liberta plenamente, aquele que liberta, tirando das algemas do pecado, da condenação da morte eterna, e assim então oferecendo uma plena e verdadeira libertação. Jesus, ele é para nós aquele que traz o perdão completo para os nossos pecados, porque ele derramou sangue precioso para que assim então acontecesse em cada um de nós. Jesus é aquele que perdoa os nossos pecados. Como é importante nós considerarmos nas referências sobre Jesus. Jesus é poderoso, Jesus, ele é amoroso, Jesus, ele é misericordioso, ele tem compaixão de nós, né? Ele se compadece das nossas fraquezas, se compadece da nossa fragilidade, se compadece, né, do nosso sofrimento. Então Jesus, ele se importa conosco, né? Então nós podemos encontrar várias e várias referências na palavra de Deus a respeito de Jesus. Mas gostaria que você pudesse atentar para algumas considerações que eu julgo muito importante.
que você tenha Jesus Cristo como Senhor. Jesus Cristo é Senhor. Independente se alguém gosta ou não, independente do conceito que cada um tem, Jesus é Senhor. E é importante que Jesus como Senhor, todos terão que se comparecer diante de Jesus, terão que se curvar diante de Jesus, terão que reconhecer o senhorio de Jesus Cristo para a glória de Deus. Então, que você tenha na sua vida Jesus como Senhor, aquele que manda em você, aquele que manda na sua vida, aquele que dá ordens. Então, Jesus, ele é Senhor. Uma segunda questão importante que eu gostaria que você também estabeleça no seu relacionamento com Jesus, que Jesus, ele é o único e suficiente Salvador, que você tenha Jesus como Salvador. Ele é o único Salvador. Que assim então seja, que você diga, Jesus é o meu Salvador pessoal. Jesus, ele é o Senhor. Jesus, ele é o Salvador. Que você tenha em Jesus o único mediador. Não busque, não aceite outros mediadores. Mediadoras, Jesus é o único mediador. Que você diga também, Jesus é o único mediador, é o meu mediador. Quero também dizer para você que neste tempo nós podemos usufruir desses benefícios. Mas eu quero dizer para você que depois na eternidade, Jesus, ele será o juiz. Jesus será o juiz. Ele estará sentado no trono e no trono ele julgará todas as pessoas. E assim é importante que você tenha tranquilidade para comparecer perante o tribunal de Cristo, sabendo que dele você receberá uma palavra maravilhosa que vai conduzir você eternamente para a vida eterna, na alegria e no gozo eterno no céu. Mas naquele dia, para aqueles que na terra viverem na incredulidade, na indiferença, simplesmente ignorarem o convite de Jesus ao arrependimento e à salvação, naquele dia, o juiz de toda a terra, ele vai proferir a sentença de condenação à morte eterna. Pense nisso. Que Deus te abençoe e que você tenha uma resposta muito clara. Quem é Jesus na sua vida? Vamos orar? Senhor Deus, Pai bendito, Pai eterno, nós somos gratos pela Tua palavra. Agradecemos porque através dela conhecemos Jesus, recebemos o perdão dos nossos pecados, a alegria da vida eterna, o benefício do céu. Obrigado, Deus, pela Tua palavra revelar Jesus poderoso, o Jesus que é amor, Jesus que é misericórdia, Jesus que é divino, Jesus que é tão especial para a nossa vida. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo, que cada dia mais nós estejamos vivendo para o Senhor Jesus, glorificando e bendizendo o Seu nome. Assim pedimos, assim agradecemos.